Meus amigos, voltei, eu tava ficando louca, bora gravar, hoje tem vídeo de novo. Então, eu sou Laís, esse é o Passe Adiante. Hoje vamos falar sobre o tema de redação do Enem? Sim, vamos falar sobre o tema de redação do Enem. Pra quem eventualmente não está sabendo ainda, o tema de redação do Enem em 2017 foi os desafios de formação educacional da pessoa surda no Brasil, né? Os desafios da inclusão de pessoas com deficiência auditiva no sistema educacional brasileiro. Lá na prova tinha alguns textos, né, para ajudar o candidato a fazer. Tinha um trecho da Constituição, tinha trecho de lei, tinha dados, né, estatísticas sobre o número de pessoas com deficiência auditiva matriculadas no sistema educacional, dados sobre a inclusão de pessoas com deficiência auditiva no mercado de trabalho, muitas coisas. E este foi um dos temas que mais me surpreendeu, porque a gente não discute deficiência, né? A gente, quando fala em deficiência, a gente fala em rampa ou elevadores, né? A gente não costuma a olhar para outras formas de deficiência, outros tipos de deficiência. Então, quando a gente coloca as dificuldades que a pessoa com deficiência auditiva enfrenta para estar inserida no sistema educacional e como isso afeta não só a sua formação, né, educacional, mas também as suas chances de entrar no mercado de trabalho e tudo mais, a gente coloca isso numa prova que milhões de pessoas vão fazer, outros milhões de pessoas vão discutir, a gente cria uma oportunidade de se discutir toda a temática da deficiência a partir de um novo ponto de vista, né? A gente se vê, né, a gente acaba se colocando diante de questões que normalmente a gente não coloca e prestando atenção em questões que normalmente a gente não presta, porque a gente acha que não precisa lidar com isso, porque afinal de contas não sou surdo, né? Então dane-se o que a pessoa surda enfrenta, ou dane-se o que a pessoa com deficiência visual enfrenta, ou dane-se a pessoa com deficiência cognitiva, ou dane-se a pessoa na cadeira de rodas. Só que na medida em que a gente vive em sociedade, eventualmente a gente vai cruzar uns com os outros, e é interessante que a gente saiba lidar minimamente com isso de uma forma o menos preconceituosa possível, né? Então foi muito sensacional que isso tenha vindo parar numa prova, né, de abrangência nacional. E é muito interessante que a gente coloca as pessoas que não têm deficiência para ver que, assim, não é só a falta de acessibilidade na escola, é como a falta de acessibilidade na escola é um reflexo e uma consequência de coisas que vão muito mais além, né? Se eu não tenho as condições efetivadas para que eu possa aprender com as outras pessoas, as minhas chances de estar no mercado de trabalho são menores. As minhas chances de ter a vida independente, tão independente quanto as minhas condições permitam, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, é uma ilusão e uma ingenuidade achar que todas as pessoas com deficiência serão 100% independentes, porque isso não é verdade, né? A depender da condição corpórea da pessoa, ela não vai ter uma vida independente, assim como, às vezes, uma pessoa que não tem deficiência também não vai ter uma vida independente e ponto, né? Não tem muito o que discutir sobre isso. Mas é a questão de que como as coisas elas estão relacionadas e como é importante a gente pensar sobre elas, né? Além de que quando a gente que não, eu imagino, né, quando uma pessoa sem deficiência se depara com um tema desse, ela deve pensar, né, o que eu tenho a ver com isso?
e achar que aquilo não diz respeito a ela, quando na verdade, né, diz respeito. Porque você pode não ter nascido com uma deficiência, você pode adquirir uma ao longo da vida, né? E isso vai te fazer precisar de condições diferentes para realizar suas atividades. Então, assim, como que as coisas que estão postas e dispostas na lei, ao não estarem dispostas e postas na realidade, isso acaba gerando uma dificuldade muito grande para que a gente se desenvolva enquanto ser humano, para que a gente mesmo evolua as nossas relações, né? Nossas relações interpessoais. Porque se eu não tô num ambiente em que eu não posso fazer as coisas como eu poderia estar fazendo se tivesse acessibilidade garantida, se tivesse o intérprete de Libras, se tivesse o piso tátil, né? Se isso não tá lá, eu não vou me relacionar com as pessoas de forma igual, né? Eu vou estar aqui, ela vai estar lá num lugar onde eu não alcanço. A mesma coisa é ela não chega em mim porque ela, no caso da pessoa surda, né? Ela não fala a minha língua, ela não fala língua de sinais. No caso da pessoa com deficiência cognitiva, eu não entendo o processo mental daquela pessoa e ela não entende o meu. Então, como que a gente se comunica? Só que a gente precisa achar meios de se comunicar para que a gente diminua as desigualdades que permeiam as relações da pessoa com essa deficiência. Esse vídeo, eu tô fazendo ele meio no afã do tema da prova. Eu peguei o tema e falei, pá, preciso fazer vídeo. Então, assim, talvez ele tenha ficado um pouco confuso. Mas, ainda que tenha ficado confuso, eu quero dizer que é muito importante que a gente gaste um pouquinho do nosso tempo pensando sobre como é simbólico, né, ter esse tema no Enem e como isso pode passar do símbolo para ação, né? Essas coisas, elas vão atingindo as pessoas e de degrauzinho em degrauzinho a gente chega nos tomadores de decisão, que são as pessoas que efetivamente têm condição de criar uma política pública, adaptar uma política pública, reformular, né? Enfim. Então, eu queria muito que vocês deixassem seus comentários aqui, o que vocês acham sobre isso. Se você, como eu, não fez Enem e acha que isso não é da sua conta, eu quero dizer que é da sua conta sim. Eu não fiz Enem, mas eu sou uma pessoa com deficiência e então não tenho como ficar, né, indiferente a esse tipo de coisa. E eu espero que, se você não fez a prova ou você que fez, não siga indiferente a isso. E quem gostou, deixa o joinha. Quem não gostou, é uma pena. E vejo vocês no próximo vídeo.